Olá, hoje o nosso mergulho vai ser num tema profundo, né? Universal, eu diria. Como é que o cérebro da gente processa a perda de alguém querido? A gente tem aqui algumas fontes bem interessantes que exploram a neurociência mesmo, sabe? Por trás do luto, tentando entender essa reconfiguração toda que acontece na cabeça. Tem uma definição da psicóloga Mary Frances O'Connor que eu acho muito marcante. Ela diz que o luto é, basicamente, o preço que a gente paga por amar alguém. E é daí que a gente parte, né? Dessa ideia do vínculo. Para entender o luto, parece que primeiro a gente precisa entender como o amor, como o apego funciona no cérebro. O nosso objetivo aqui, então, é tentar desvendar um conflito bem central que acontece. Como é que o cérebro lida com a ausência de alguém que, para ele, para todas as conexões neurais, deveria estar ali, sempre presente? É um paradoxo, né? Uma parte do cérebro registra a informação da morte, tipo, racionalmente. Mas tem outra parte, aquela ligada ao apego, aos hábitos, que continua esperando, continua buscando a presença da pessoa. E essa briga interna, digamos assim, é que talvez explique por que o luto é uma experiência tão física, tão visceral, e não só uma tristeza comum, né? Exatamente. É um verdadeiro cabo de guerra neural. E tem raízes muito profundas na nossa biologia, na nossa necessidade de apego. A teoria do apego, se a gente traduzir isso para a neurociência, o que ela significa? Significa que o nosso cérebro, quando forma laços fortes, ele cria tipo um mapa neural que espera, que prevê a presença constante da outra pessoa. É quase como se fosse um software rodando ali em segundo plano, sabe? Essa pessoa vai estar aqui. E quando a morte acontece, ela quebra esse sistema, rompe essa expectativa. E aí o cérebro entra em choque. A realidade fria da perda bate de frente com essa programação interna, essa expectativa que foi construída ao longo do tempo. E é dessa colisão que nasce toda a turbulência emocional que a gente associa ao luto, né? A raiva, aquela sensação de frustração, o estresse agudo, tudo isso vem desse conflito interno. Entendi. E para investigar justamente esse conflito, essa dinâmica neural, os cientistas recorreram a um modelo animal bem curioso, né? Os arganazes do campo. São aqueles roedores monogâmicos que formam pares para a vida toda. E tem pesquisadores como o Oliver Bosch e a Zoe Donaldson que fizeram descobertas bem importantes com ele, certo? Sim, sim, os organazes foram cruciais. E o que é realmente fascinante é ver como eles exibem comportamentos que lembram muito o luto em humanos quando perdem o parceiro. Eles ficam mais estressados, medem isso por hormônios, ficam mais passivos, tipo menos exploradores, e até a variabilidade cardíaca deles muda, o que indica um estresse no sistema nervoso autônomo. Nossa. E o ponto-chave das pesquisas foi identificar o impacto disso no cérebro, especialmente no núcleo accumbens, que é uma área central para o sistema de recompensa, para o prazer, para a motivação e para o vínculo com o parceiro. Ou seja, a perda afeta diretamente a fonte neural daquela sensação boa, daquela motivação que o parceiro representava. Então o próprio sistema de recompensa fica abalado. Exato. E mais, eles viram que o sistema de sinalização de estresse, o eixo HPA, fica superativado nesses organases enlutados. E esse estresse todo acaba inibindo a liberação de ocitocina, A ocitocina, o famoso hormônio do amor, né? do vínculo, justamente. Então, olha que situação complexa. A perda gera um estresse que, por sua vez, dificulta a ação do hormônio que facilitaria novas conexões sociais ou o conforto do toque, justamente no momento em que o indivíduo mais precisaria disso. Então, esses estudos com os roedores, eles nos dão uma pista biológica muito forte. A perda de um parceiro querido não é só uma dor emocional abstrata. Ela reprograma fisicamente mesmo as áreas de recompensa e de estresse no cérebro. E tem uma distinção que a professora Zoe Donaldson faz que eu achei particularmente útil sobre a diferença entre luto e depressão.
Não é a mesma coisa, né? Não, não é. E essa é uma confusão comum, mas a diferença é crucial. No luto, segundo a Donaldson e outros pesquisadores, o que predomina é uma dor ligada a uma busca intensa pelo reencontro. O cérebro ainda está, de certa forma, procurando a recompensa que aquela pessoa trazia. A dor vem da frustração dessa busca que agora é impossível. Na depressão mais clássica, muitas vezes o que se vê é uma anedonia mais generalizada, uma perda de interesse em várias coisas, não necessariamente focada nessa busca específica. Entendi. Então, no luto, o foco da dor é a ausência daquela pessoa específica. E o cérebro ainda está meio que querendo aquela conexão perdida. Exato. O sistema de recompensa ainda está orientado para aquela pessoa, mesmo que a realidade diga que ela não está mais lá. Isso gera aquele anseio, aquela saudade dolorosa que é tão característica. E essa busca intensa, essa fome pela recompensa perdida, ela tem consequências físicas bem concretas, né? A gente ouve falar muito disso. Aumento do cortisol, o hormônio do estresse, coração que parece que vai sair pela boca, alterações de sono, de apetite. É uma resposta corporal muito forte. Sem dúvida. O corpo inteiro sente o impacto. E a neurologista Lisa Schumann, ela usa uma comparação interessante. Ela diz que o luto pode ser experienciado quase como um trauma, porque ele ativa o nosso sistema de vigilância mais primitivo, sabe? Aquele sistema de luta ou fuga que fica em alerta máximo. É como se o ambiente se tornasse perigoso ou imprevisível sem aquela pessoa. E ao mesmo tempo que esse sistema de alerta dispara. Isso. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, que é a nossa área mais racional, responsável pelo planejamento, pelo controle de impulsos, pela tomada de decisão, ele meio que perde força. Fica mais difícil raciocinar com clareza, tomar a decisão. Então a pessoa fica nesse estado de hipervigilância emocional e fisiológica, mas com menos capacidade de regulação racional. Isso explica muita coisa da sensação de caos interno, eu imagino. Exatamente. É uma combinação bem desgastante para o organismo e para a mente. E falando em fases e processos, a gente não pode deixar de mencionar os famosos estágios do luto da Elizabeth Kubler-Ross, né? Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Isso ainda é visto assim hoje? Olha, a contribuição da Kubler-Ross foi imensa, principalmente por trazer a conversa sobre morte e luto à tona. Mas a visão atual, baseada em pesquisas mais recentes, é um pouco diferente. Um estudo americano grande de 2010, por exemplo, acompanhou pessoas enlutadas por um tempo e viu que a experiência é bem menos linear do que esses estágios sugerem. Não é uma escadinha que se sobe. Como assim, menos linear? As emoções flutuam muito. A pessoa pode sentir raiva num dia, aceitação no outro, voltar para a negação. É mais como ondas de sentimentos diferentes que vêm e vão, muitas vezes coexistindo. A aceitação, por exemplo, costuma ser a emoção predominante desde relativamente cedo para a maioria, mas isso não impede picos de tristeza ou raiva. Entendi. Então não há uma receita de bolo, né? Cada processo é muito individual. Muito individual. E esse mesmo estudo de 2010 também trouxe informações interessantes sobre a chamada reação de aniversário. Ah, sim. Aqueles períodos em que o sofrimento parece ficar mais intenso perto de datas significativas, como o aniversário da morte ou da pessoa falecida. Isso, e o que eles notaram, de forma até um pouco contraintuitiva, é que às vezes esses picos de sofrimento podem ser até mais intensos no segundo ano após a perda, e não só no primeiro. No segundo ano. Por quê? Uma hipótese que eles levantam é que isso pode estar ligado à diminuição do suporte social. No primeiro ano é comum ter muita gente por perto, oferecendo ajuda, ouvindo, mas com o tempo esse suporte tende a diminuir. A vida continua para os outros, né? E a pessoa enlutada pode se sentir mais isolada justamente quando talvez ainda precise muito daquele apoio. Isso pode tornar o segundo ano e datas específicas dentro dele particularmente difíceis. Faz sentido. O luto é um processo longo, né? Não acaba magicamente depois de um ano. Então, pensando na trajetória geral, a superação do luto não seria exatamente esquecer a pessoa, mas sim aprender. Aprender a viver com a ausência dela. Aquela visão da O'Connor de que o luto é um aprendizado para o cérebro parece ir nessa direção. O cérebro precisa se reorganizar, criar novos mapas, né?
Perfeitamente. É exatamente isso. O cérebro é plástico, ele se adapta. Com o tempo, aquele conflito inicial entre a expectativa do apego e a realidade da perda tende a diminuir. O córtex pré-frontal, que estava meio suprimido no início, gradualmente retoma um controle maior, ajudando a modular as emoções, a integrar a perda na história de vida da pessoa. Então, aquela frase luto e aceitação são dois lados da mesma moeda tem um fundo de verdade neurobiológico. A aceitação não é o fim do luto, mas uma parte do processo de reorganização. Exato. A dor aguda vai diminuindo, a saudade talvez mude de qualidade, mas a conexão com a pessoa perdida se transforma, não desaparece. O aprendizado é integrar essa ausência na continuidade da vida. Mas é importante a gente mencionar também que nem sempre esse processo de adaptação acontece de forma fluida para todo mundo. Existe o que hoje é chamado de transtorno do luto prolongado. Ah, sim. Eu vi referências a isso. Quem estudou isso? Uma das pesquisadoras proeminentes nessa área é a Catherine Scherer, e os estudos indicam que esse transtorno afeta uma porcentagem significativa dos enlutados. Os números variam, mas falam algo entre 3% a talvez até 20%, dependendo da população estudada e dos critérios. E o que define esse transtorno do luto prolongado? É só uma questão de tempo, de o luto durar demais? Não apenas o tempo. Embora geralmente se considere um período mínimo, tipo 1 ano para adultos, 6 meses para crianças, o critério principal não é a duração em si, mas a intensidade dos sintomas e o impacto deles na vida da pessoa. A pessoa continua experimentando uma saudade muito intensa, pensamentos muito focados na pessoa perdida, dificuldade em aceitar a morte, um sentimento de vazio, e tudo isso de uma forma que atrapalha significativamente o funcionamento dela no dia a dia, no trabalho, nas relações sociais. A vida fica meio que paralisada em torno da perda. Entendi. Então a questão é mais a qualidade e a intensidade do sofrimento e o prejuízo funcional do que simplesmente quanto tempo passou. Exatamente. E é importante reconhecer isso como uma condição que pode precisar de ajuda profissional específica, diferente talvez do luto considerado típico. Mas, seja no luto que segue seu curso natural de adaptação, seja no luto prolongado que talvez precise de intervenção, o objetivo final dessa jornada cerebral complexa parece ser o mesmo, né? É transformar aquelas memórias que no início são pura dor, quase insuportáveis, em algo diferente. Em lembranças que talvez sejam agridoce, sabe? Que tragam saudade, sim, mas uma saudade que permita continuar vivendo. Que se integre à história da pessoa sem paralisá-la. Uma integração da perda, então, não um apagamento. Uma integração. Acho que essa é a palavra-chave. Bom, isso tudo nos leva a uma reflexão final, talvez. Se o luto é essa resposta tão complexa, tão intrinsecamente ligada à nossa neurobiologia, essa adaptação neural necessária quando um vínculo profundo se rompe, o que a própria existência desse processo tão elaborado nos diz sobre a natureza e a força das nossas conexões afetivas, sobre o quão fundamental elas são para a nossa constituição como seres humanos. É uma pergunta poderosa, né? Talvez o luto, na sua intensidade e complexidade, seja o maior testemunho biológico do quanto somos feitos para nos conectar uns aos outros. O quanto esses laços nos moldam, literalmente em nível neural. Exato. A dor da perda reflete a profundidade do vínculo que existiu. É um pensamento forte, mas talvez traga um certo sentido para essa experiência tão difícil.